Fui criado imerso na Bíblia. E assim, estava muito envolvido em aprender as Escrituras e, você sabe, estudar a palavra e falar sobre isso, usá-la e recitar versículos e histórias e orar juntos. Mas, sabe, quanto mais eu envelhecia, o problema que acabou surgindo para mim foi que eu basicamente estava escolhendo no que acreditava e no que não acreditava, porque não havia hierarquia, não havia pecado mortal, não havia pecado venial. Era tudo pecado, mas eu estava salvo porque acreditava que Jesus Cristo era meu Senhor e Salvador. À medida que você envelhece, certas tentações, sabe, se tornam prevalentes, especialmente no ensino médio, ao qual você é exposto, sabe, luxúria, bebida, coisas dessa natureza eram acessíveis e estavam bem porque, sim, ainda sou cristão, mas pecado é pecado. Todos temos tentações. Isso é o que eu escolho saber. Deus conhece meu coração. Está tudo bem. E assim, quando entramos na faculdade, sabe, o pecado é cego. É essa percepção de que, sabe, você precisa de mais para se gratificar quanto mais fundo você se envolve nisso. E assim, o que era luxúria com minha namorada naquele momento se tornou aceitável. Eu não quero uma namorada, quero ter várias garotas, sabe? E a essa festa e aquela festa. Com o tempo, você começa a racionalizar seu pecado. Deus conhece meu coração. Ele sabe com o que eu luto, mas no final do dia eu estou espalhando o evangelho e o amo. Mais tarde, à medida que envelheci, tive um amigo bom. Ele jogava futebol comigo. Ele praticamente enlouqueceu, ficou maluco. Como você vê ele no Instagram, e esse cara é tipo católico. E nós ficamos meio tipo, tudo bem, você sabe, os católicos inventam todas essas coisas. Sabe, isso nem está na Bíblia. Eu fiquei tipo, tanto faz, mas ele praticamente sabia, disse, tudo bem, Tyler, eu sabia que você ia ao estudo bíblico comigo quando crescíamos. Então, sabe, eu realmente estive olhando algumas dessas coisas. E basicamente a reação foi me distanciar dele porque sua consciência te acusa. Esteja você em pecado mortal ou não. Sua consciência realmente te condena e você sabe o que é certo e errado inerentemente. Com o tempo, comecei a mandar mensagens para ele depois que saí da faculdade. E eu estava tipo, ei, cara, sabe, como você está? Ei, sabe, começamos a ter muitas discussões sobre questões sociais. Ei, sabe, ele começou a mencionar que a resposta para todas essas questões sociais estava nos ensinamentos católicos. E eu estava tipo, não cara, você não sabe do que está falando. Os católicos fizeram isso, e eu conheço um católico que fez aquilo. Então, no final, ele fez uma declaração forte. Ele disse que a Igreja Católica é a única igreja verdadeira. Literalmente, é uma afirmação verdadeira ou é uma afirmação herética? E, sabe, eu me propus a provar que eles estavam errados porque, obviamente, eu levei isso como uma ofensa, sabe? Porque ninguém gosta de estar errado. Certo, acho que esse é o primeiro passo em qualquer coisa, especialmente na conversão. Ninguém gosta de estar errado e reconhecer o erro. E assim, qualquer pessoa curiosa investigaria o que alguém diz, mesmo que rejeite. Uma vez que você é justo com a Igreja Católica, uma vez que você é justo com ela, você sentirá uma atração por ela. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Quanto mais você se aprofunda na história, você deixará de ser protestante. Quando você lê os primeiros padres da Igreja, olha para São Jerônimo, vê a tradução da Bíblia para a Vulgata Latina, observa essas coisas e isso te atrai porque é inegável. A evidência está lá. Então eu me lembro de estar conversando com um autor católico. O nome dele era Jesus Romero, porque quando eu estava me convertendo, estava passando por muita batalha espiritual. Ele me disse, vá à adoração por 33 dias. E então estou sentado na adoração e vejo pessoas beijando o chão. Na frente deste ostensório que estava sobre a mesa. E foi quando eu soube que essas pessoas ou são loucas ou realmente, isso é o que Jesus disse na última ceia. Tipo, este é o meu corpo. Porque eu nunca tinha visto isso antes. Eu me lembro que quando estava me inclinando para o catolicismo, eu estava dizendo à minha mãe, porque você se torna como um pregador. Você só quer contar para todo mundo. É a verdade. E então eu disse, mãe, você tem que ver isso. Isso é tão verdadeiro. Estou te dizendo, eu nunca vi nada assim. Tipo, as pessoas estão literalmente se curvando ao chão. Então, literalmente, ou são hereges ou sabem diante do que estão se curvando. Sabe, eu sou um atleta. Então, quando o seu treinador fala, você se ajoelha na frente dele, certo? Porque essa é a autoridade, esse é o líder. Então, quando o anfitrião foi levantado, especialmente de frente para a cruz, foi um tipo diferente de silêncio e foi um tipo diferente de convicção que eu nunca tinha sentido antes.
Minha mãe e eu vamos a uma missa às 5 da tarde porque, mãe, você tem que vir aqui. Você não tem ideia de como isso é. Então entramos e eu digo a ela, mãe, quando o padre disser isso, você vai responder isso. E quando isso acontecer, vamos nos levantar e fazer isso. Quando a missa começa, o padre começa e ele diz, e Normandie patra. Eu digo, Normandie, ele está falando espanhol. O que está acontecendo? Então estou olhando ao redor e temos pessoas brancas lá. Temos pessoas asiáticas lá e todos estão dizendo tudo o que o padre está dizendo. Sei que todos eles não sabem espanhol. Não tem como todas essas pessoas serem bilíngues. Eu não faço ideia de que língua ele está falando. Eu não sei o que ele está dizendo. Então havia uma menina sentada ao meu lado, devia ter uns 12 anos. E ela estava recitando palavra por palavra tudo durante a missa e lendo deste livro vermelho. Então eu disse, desculpe, o que está acontecendo? O que ele está dizendo? Que língua ele está falando? Ela disse que ele está falando em latim. E para mim, foi tão bonito porque aqui você tem uma criança. Você sabe o quanto preciso se humilhar para tentar aprender a fé de uma criança. E obviamente, sabemos o que a Bíblia diz sobre, sim, precisamos nos humilhar e precisamos ser como crianças. Mas realmente pedir a uma criança, de quem você supostamente sabe muito mais, tem muito mais experiência de vida, por favor, me ensine sobre esse Jesus com quem você está falando. Foi uma daquelas sensações em que eu sabia que todos ali sabiam exatamente com quem estavam falando a partir daí, entendendo a tradição disso. E não importa onde você esteja no mundo, saiba que a mesma missa que eles têm hoje é a mesma missa. Seja você indo de férias ou fora do mundo, lembro-me de dirigir para Dallas e passei pela Igreja dos Cowboys. Literalmente era assim que se chamava. Era a Igreja dos Cowboys de Venice. E eu só pensei, sabe, o evangelho ali não poderia ser o evangelho na Nova Zelândia. Não poderia ser o evangelho em alguns dos lugares remotos da África. E então eu estava realmente pensando como seria o evangelho se eu fosse um cristão do primeiro século. E efetivamente, era fé do catolicismo. Mesmo no ICIA, lembro-me de estar sentado em uma sala e tínhamos uma pessoa que foi criada no hinduísmo. Sabe, tínhamos outra pessoa indiana. Tínhamos eu, sabe, como um cara negro. Tínhamos outro cara asiático e então uma pessoa branca. E todos nós éramos dramaticamente diferentes em termos de personalidade. Nenhum de nós provavelmente estaria tomando uma bebida juntos ou saindo no fim de semana. Mas todos nós tínhamos um foco central sobre por que estávamos aqui. E era esta igreja. E então, sabe... Você até vê que pode ir a um bairro totalmente negro e ter um padre hispânico, ou pode ir a um bairro totalmente asiático e ter um padre nigeriano. Não havia barreiras porque era uma igreja tão universal. E eu acho que o que inicialmente era tão atraente é que ela não conhecia cultura, não conhecia nacionalidade, apenas conhecia Jesus.